Todos podemos ser iguais ao Midori. Sabe por quê? Porque todos temos algo que queremos nesse mundo, mais que tudo. E disso uma parte nossa nunca vai desistir. Esse vídeo é feito especialmente para quem já sofreu bullying, foi taxado de esquisito e por muito tempo pode ter se acovardado quanto às próprias ambições. Os homens não são criados de forma igual, segundo Deku. O apelido que surgiu de uma época de desaprovação da parte de todos quanto a quem Midoriya era. Alguém sem individualidade, querendo ser herói. Porém ele sabia que tinha que tentar. Algo dentro dele dizia que ainda era possível, e se era possível, ele devia ir atrás. Ele devia tentar, mesmo que não desse em nada, porque viver uma vida sem seu sonho era pior do que se arriscar. Mesmo assim, força não é algo que a gente consegue somente com o que já recebemos naturalmente. Se eu nasci assim, preciso me esforçar mais que todos para conquistar meu sonho. É o que Deku fazia. E ele não desanimava. Porque ele queria muito, ele dava o seu melhor. A questão que eu quero consolidar aqui é: o Midori lutou. Lutou e lutou, nunca desistiu, a não ser no momento em que veio aquela chance de realizar seu sonho. Vindo da boca do herói que mais admirava e que antes também o menosprezou. Se você quer lutar, mesmo sem capacidade, mesmo sem condições, mesmo que todos o rejeitem, faça o possível para chegar lá um dia. Use tudo que tem em mãos, assim como o Deku fez com seu caderno, anotando todos os poderes de cada herói para ter mais conhecimento no futuro. Chegue o mais perto que conseguir do seu sonho, ou daquilo que mais anseia, porque mesmo na sua mente, você não conseguindo totalmente, você pode se aproximar e, quando possível, se aproximar mais, e depois mais, e depois mais, até que realmente se torne realidade. Deku trabalhou duro, deixou tudo para trás, o eu antigo e sem individualidade dele, mas o centro ainda ficou, mesmo após o desconforto. O desconforto, na verdade, é a chave para polir a alma, porque é nele que você realmente se encontra. E se encontrando, se conhecendo mais, você ganha poder, você ganha mais força. E quanto mais força você tem, mais pode ajudar os demais. Meu sonho de verdade é ser como Midoriya. Ele é um exemplo para mim porque, mesmo tendo passado por preconceitos, desaprovações constantes e ter dado de cara com fracassos cruéis enquanto perseguia seu sonho quase impossível, ele continuou porque preferiu confiar na chama que o mantinha vivo. Preferiu manter essa chama acesa, iluminando seu caminho, direcionando para o caminho que desejava, do que apagá-la e viver sem propósito o resto da vida inteira. Ele, mesmo não desistindo, ainda foi desaprovado pelo herói que mais admirava. Com certeza ele era o cara mais azarado naquele mundo. Só que, mesmo assim, ele era bondoso. Ele agia em prol das pessoas, até porque, bem, ele queria se tornar um herói. E o que é ser um herói? Deixar seu poder para trás e doá-lo às pessoas ao seu redor como um tolo? Não, isso é o que os covardes fazem. Isso é dar seu poder aos superiores e deixar sua vida ser decidida por outras pessoas. As pessoas hoje em dia têm uma visão errada do que é ser um herói. Elas pensam que significa se sacrificar pela outra pessoa, quando ela nem fala nada, nem pede ajuda, e você diz tudo que elas devem mudar pensando que elas vão realmente fazer isso. Mas a realidade realmente não é assim. Não mesmo. Mas ser um herói não se trata disso. Isso é ser alguém carente. É deixando sua vida, pela qual você tem total responsabilidade, para tentar consertar a vida do outro. E sim, isso é muito errado, vai por mim. Eu já cometi esse erro e justamente por isso, ouvindo o que essas pessoas diziam, para mim passou a existir apenas um eu ou eles. Ou eu foco em mim ou nos outros e me sacrifico. Mas existe um meio termo. A vida, na verdade, é conectada por fios, digamos assim. Nossas vidas estão entrelaçadas, nossas histórias sintonizadas no mesmo momento do tempo. Nós todos estamos passando pelos mesmos processos, então não estamos de modo algum separados.
Cada atitude possui uma consequência, para nós ou para os outros. E sim, há decisões que vamos tomar que vai causar uma tristeza em alguns, porém isso faz parte do caminho. Então, o que de fato é ser um herói? Um herói é um símbolo de bondade, de perseverança em meio às dificuldades e de força para proteger aqueles à sua volta. Um herói não abdica de seu poder pelos outros, ele o utiliza para ajudá-los. Isso quando eles necessitam, quando uma situação força o herói a agir, para ajudar, para estar ali. E ele, com suas mãos gentis, vem ao auxílio dos que dele precisam. Seja para fornecer auxílio físico, ajudar com algum desafio, ou para ajudar a eliminar monstros de dentro de alguém. Porque sim, muitas vezes alguém vai precisar de ajuda. E é nosso trabalho ajudar, porque somos uma comunidade. Ao menos essa é a minha visão. Um ser humano ajuda o outro, ou o caos se instala. Para mim não existe esse eu por mim e eles por eles. Não mais. Pelo menos depois que isso me veio à mente. Eu deixei esse falso conceito de herói para trás. Eu vou lutar para me aprimorar, para mudar, para me fortalecer e assim poder ajudar as pessoas quando precisarem. Por eles e também por mim, porque eu sinto prazer nisso, porque eu quero ser como o Midoriya, alguém gentil, um verdadeiro símbolo de esperança e de esforço. E por conta de tanta bondade e um coração puro, ele pode realmente ajudar quem mais precisa. Claro, tem momentos que ele se esforça além da conta, fere o corpo e sei que ele extrapola. Porém, tudo porque não tem a força necessária para ajudar em determinados momentos. E acaba se esforçando mais do que devia. E é assim na vida. Infelizmente, muita gente também já fez isso por nós. E, bem, isso me causa uma tristeza porque eu tenho alguém próximo que já fez demais por nossa família. E esse alguém se esforçou tanto que começaram a surgir vários problemas no corpo. E bem, até reconheço que tenho uma parte na culpa. E eu não sabia o que estava fazendo naquela época e por um tempo era muito inocente quanto à vida. Nós, humanos, estamos aqui para unir forças contra os desafios. Quando necessário, um herói vem ajudar, porque sabe exatamente como resolver aquela situação. Porque tem a sabedoria e ou a força necessária para aquilo. Mas quando alguém tenta se esforçar demais por outra pessoa, assim como o Midoriya, ela se torna mais frágil. E com riscos na saúde, como o braço do Midoriya, que depois de mais algumas vezes usado, se eu não me engano, poderia trazer certos riscos sérios para ele. E eu falo isso com sinceridade, isso é real. Não tente descobrir do pior jeito, ou vai ser algo físico ou mental, ou até os dois, porque as emoções influenciam diretamente a saúde do corpo. Raiva exagerada, tristeza, fragilidade, alegria, entusiasmo, são todas emoções que interferem na saúde do corpo. Mesmo assim, tudo isso é necessário, na medida certa, mesmo aquilo que parece ser ruim à primeira vista. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Para que você olhe para si mesmo, para que você reconheça o seu poder e o que pode fazer no momento atual, e também com o intuito de fazê-lo se fortalecer mais por meio das experiências, dos conhecimentos passados e pela sua própria resiliência. Pois isso é que constrói sua verdadeira força. Ficar de pé mesmo diante da tempestade. Ser melhor não significa ser perfeito, significa estar em constante evolução. Porque nesse lugar onde você está, só tem o que está aí, não há mais nada. Simplesmente mais nada. Porque quando você faz diferente, que acontece com plena certeza algo de diferente. Você faz um pouco diferente, vai ficar um pouco diferente. Você faz muito diferente, a diferença vai ser maior. Mas se viver a mesma vida no mesmo conforto de sempre, tudo vai estagnar e voltará sempre ao mesmo ponto zero, onde você não ganha nada, porque não teve a ação necessária para a devida consequência. Se você realmente se esforça por aquilo que deseja, as coisas vão se alinhar. E sim, muitas vezes virá tempestade, isso é normal. O importante é não desistir, porque essa é a prova do seu esforço. E também é uma pergunta sincera do próprio universo. Você realmente quer continuar? Ou você vai fugir diante de qualquer desafio? Porque na vida sempre haverão lutas, sempre haverão apertos, erros, desilusões, mas isso nos faz aprender. E estar disposto a ficar de pé diante do perigo e aprender com o erro é o que vai te fazer levantar, não ficar na mesma a vida inteira. Você pode correr atrás do que deseja,
E pode sim, no meio desse percurso, ajudar alguém que também tem seus próprios desafios. A vida tem suas tempestades, cada pessoa passa por diferentes. Mas mesmo assim, cada um pode ver o seu sol nascer todo dia, pelo menos por alguns segundos, e sentir que sua vida vale a pena. Então, por isso eu digo, eu prefiro o caminho do meio. Não tanto o eu, nem tanto eles, mas nós. Isso para mim é a verdadeira realidade, unindo a minha história, meus desafios, minhas lutas, minhas vitórias e minhas derrotas com tudo isso de todas as pessoas nesse mundo. Digo isso também por mais apoio entre nós, mais paz e menos guerra. Sejamos mais como Midoriya, mas lembrando, sem exagerar. Então pessoal, espero que tenham curtido o vídeo e se gostaram deem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nada. Lembrando que essa é apenas minha opinião, então levem o que quiser com vocês, e se quiserem ignorar algo, tudo bem, o importante é que algo tenha sido útil aqui. Enfim, eu até falei sobre a questão do bullying no início do vídeo, mas realmente é verdade. Mesmo que alguém dite seu valor para você, quando você começa a se conhecer, você vira o centro. Você, como eu disse, começa a polir esse centro através do desconforto. Do desconforto de ir atrás daquilo que realmente deseja. Foca nisso, não nas moscas no seu ouvido. Até porque quando as pessoas falam tanta coisa medíocre, não é porque você é medíocre, mas sim porque elas estão vivendo algum momento ruim na vida delas. Passaram por algum trauma ou simplesmente sua aparência as lembra de coisas que não querem ver dentro delas. Isso também é normal, além de tudo, no mundo de hoje. Nós nascemos com ideias pregadas nas nossas cabeças, com preconceitos bem gravados na nossa mente, como filmes sendo repetidos direto sem parar. Isso é porque a sociedade os alimenta, e tem pais que podem ter sido contaminados também, e por consequência, seus filhos também foram. Para mim, eu sempre digo, a diferença é uma bênção. Uma vida, uma oportunidade. Uma vida, uma história cheia de sofrimento, de tragédia, de dor, mas também de glória, de prazer, de felicidade genuína, de amor e de momentos reais, de compaixão e alegria. Há momentos de tristeza, mas esses sempre trazem um aprendizado. Há momentos de felicidade, doces como aquelas balinhas que comíamos na infância. Então, mano, para de viver no passado e viva mais por ti mesmo. As pessoas, a maioria delas, não sabe nem do que tá falando, vai por mim. Viva a tua vida e não precisará de mais nada. Respeitando a si mesmo e aqueles à tua volta, eu te respeitarei, e para mim você terá ganho na vida. Não porque quer agradar os outros, mas por honrar o seu coração. Ah, e antes de tudo, ouça ele, tá? Tem muita gente já ouvindo tantos preconceitos que esquece o que há de mais bonito nesse mundo. Por favor, para que vivemos melhor, sejamos seres humanos melhores, por aqueles que merecem, por nós que também merecemos. Até mais.